Eu fiz umas adaptações, né, quando eu pensei nesse curso intensivo para o Enem, e eu escolhi as matérias e eu cortei algumas partes da matéria de acordo com o que é cobrado no Enem. Então, por exemplo, se vocês forem no nosso cronograma hoje, né, vocês vão ver que a gente vai ver o básico da ótica. E aí você fala assim, pô, Abut, mas a gente não vai ver aquela parte de espelhos esféricos, eh, lentes esféricas e tal? Galera, não. Sabe por quê? Porque a gente tem que ver muito bem visto as matérias que caem no Enem. E se você pegar e olhar ao longo... O Enem mudou em 2009, né? Antigamente ele era simplesmente uma avaliação do ensino médio mesmo. Não tinha fator seletivo, né? Então, assim, desde 2009 para cá, não teve nenhuma questão de espelho esférico, tá? Nenhuma questão de lente esférica. Nenhuma questão de falar, qual lente que você tem que usar, onde forma a imagem. Não teve. Eu tenho certeza, porque eu resolvo todas as questões do Enem, né? Antigamente eu fazia o Enem em 2009, fiz o Enem de 2009 até 2014. Depois eu parei de fazer o Enem, porque eu já sabia como é que a prova era, Aí eu passei logo depois da prova, resolver todas as questões do Enem. O ano passado eu resolvi da prova original, né? Depois eu resolvi também a prova online. E tem todas as resoluções lá no meu canal, no YouTube, que tem poucos inscritos, mas esses vídeos de resolução eles estão tendo até bastante acesso, assim, né? Eu não faço propaganda nem nada dos vídeos. Vira e mexe tem gente entrando, comentando, agradecendo e tal. Então eu já resolvi todas as questões que caíram no Enem mais de uma vez, porque no cursinho a gente faz isso direto, né? E nunca caiu questão de espelho esférico, de lente esférica. Caiu questão de você saber o que é refração e tal, mas isso a gente vai ver na ondulatória. Quando a gente falar de refração, a gente vai ver a refração da luz e a refração de uma onda mecânica, de uma onda eletromagnética e de uma onda mecânica. Então, a ótica, a gente vai ver o que já caiu, por exemplo, como que é a formação de imagens no olho, né? Inclusive quais lentes a gente pode usar para corrigir um problema de visão, que é algo mais palpável que pode cair no Enem, em vez de cair coisas relacionadas à posição de um objeto e tal. Quando você coloca o objeto atrás do ponto antiprincipal de uma lente convergente, onde que vai dar a imagem? Não dediquem tempo a isso. Vocês vão ter que dedicar tempo às coisas que mais caíram até hoje no Enem. Depois eu até mostro para vocês aqui, coloco para vocês um gráficozinho que eu fiz no ano passado, no meu aulão revisional, para vocês terem noção do que mais cai. E aí, sempre falo com vocês, né? Ondulatória e circuitos elétricos são as duas principais matérias. Quer ver? Deixa eu ver se eu tô com... Não, tá aqui não. Tá na minha mochila e a mochila tá lá na sala. Pois eu pego lá e tiro uma foto e mando para vocês no grupo, tá? Então, assim, eu vou passar na aula de hoje os conceitos básicos da ótica geométrica, tá? E a gente vai resolver umas questões, coisas mais palpáveis, discutir os conceitos básicos, como que a imagem é formada no olho, como é que é a morfologia do olho, né? Os principais pontos, o que cada ponto ali cada coisa no olho faz na hora de a gente enxergar, e falar, né, de ano-luz, que já caiu, de cores, né, como que as cores nos objetos são formadas, que já caiu. Vamos nos interessar em coisas que já caíram e provavelmente podem cair de novo, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, falando, né, da ótica dos conceitos básicos. Então, primeira coisa, essa parte da física, ela está relacionada ao estudo da luz visível. Mas como assim toda luz é visível, Abud? Não, 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 não é não. Quando a gente fala luz, luz no geral, pode significar qualquer radiação eletromagnética. Tá? Então, o luz, no geral, é uma onda eletromagnética. Ponto. Onda eletromagnética é aquela que se move no vácuo também, né? Tá? E dentro das ondas eletromagnéticas, até coloquei aqui, ó, você está vendo aqui que aqui tá, a gente vai ver semana que vem,
o comprimento de onda curtinho e o comprimento de onda vai ficando maior. Então a gente tem os raios gama, que são as ondas com menor comprimento de onda, e a gente vai ver que isso significa maior frequência, tá? Depois raio-x, ultravioleta e uma partezinha pequena que foi ampliada aqui, que é o que a gente chama de luz visível. A luz visível ela tem várias tonalidades, né? Mas a gente pode separar 7 delas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá? Essas 7 tonalidades elas foram determinadas pelo Newton. O Newton foi o primeiro cara a fazer um tratado sobre as cores, tá, da luz e ficar famoso por isso, tá? É, é, é até legal falar, né? Porque o Robert Hooke, né? Ele acusou o Newton de plágio quando ele falou das cores. Robert Hooke, da lei de Hooke, da lei, né? Da força elástica. E o Newton ficou bravinho com ele, sabe? O Newton ficou recluso vários anos e tal, até vir com as leis de Newton e a lei da gravitação universal, meio que para falar, o Robert Hooke, olha só o que eu posso fazer aqui. Não falo só de cores, não. Mas essa ótica geométrica, então, foi Newton que desenvolveu, fez o primeiro tratado assim na Europa, né, ali. Mas os árabes já falavam de ótica. Al-Hazen, que é um filósofo árabe antigo, ele já tinha feito tratados também, experimentos com a luz, com câmara escura, que é algo que a gente vai ver também. Tá? Então, o que a gente fala de luz visível é simplesmente uma faixa de frequência ou de comprimento de onda. O vermelho, ele começa mais ou menos aqui, ó, no 4 vezes 10 a 14 Hz de frequência, luz vermelha, tá? E a luz visível, ela vai até mais ou menos 7 vezes 10 a 14 Hz de frequência, que é a frequência ali aproximada do violeta, tá? Por que a gente só enxerga, né, essas faixas de frequência? Bom, nós temos... Quem sabe o que faz a gente enxergar aí? Quem lembra? Quem já viu isso aí? Algum professor de biologia já ensinou isso para vocês? Deixa eu pegar uma imagem aqui bacana para mostrar. Vou pegar uma imagem bem legal. Se bem que... tem em inglês. Tá bom. Olha só. Vamos agora pensar um pouquinho na biologia do olho, né? Não, tem coisa demais aqui, Abud. Não, mas calma. Nós não vamos precisar disso tudo, não. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Olha só. Aqui está o olho humano, né? E a gente tem várias estruturas. Agora virou aula de biologia. Basicamente a física que vê isso aqui, tá? Olha só, a gente tem... Vou circular os principais, tá? O que a gente tem que saber na física, para que serve. A gente tem que saber da córnea, a pupila. A íris é só para dar beleza no olho, né? Tá? O cristalino. Os nervos, o nervo óptico, né? A retina. Os corpos ciliares também. Tá? Então é o seguinte, esses que eu circulei aqui fazem sentido a gente trabalhar na física e saber, né, o que cada um faz. Então, deixa eu diminuir isso aqui e deixar aqui. Então vamos ver aqui. Primeira coisa, a luz, ela caminha em linha reta. Tá? Isso é um dos princípios fundamentais da ótica geométrica que o Newton colocou. Tá? Então, existem 3 princípios. A luz caminha em linha reta, depois eu vou colocar um por um para vocês. A luz, os raios de luz são independentes, então a caminha em linha reta, são independentes, e
todos os caminhos são possíveis para a luz, tá? Então, se tem um raio de luz vindo para a direita aqui, não sei se essa é a direita de vocês também, tá? Mas para a minha direita, tem outro raio de luz que pode caminhar por cima dele indo para a esquerda. Todos os caminhos são possíveis, raios de luz podem se cruzar sem nenhum efeito, e todos os raios de luz caminham em linha reta, tá? São os 3 princípios da ótica geométrica. Quando um raio de luz ele chega no olho, a primeira coisa que ele vai enxergar, entre aspas, é a córnea, que é essa estrutura aqui, né? Essa partezinha aqui do olho. Ó. O olho ele não é redondinho, né? Ele tem um abaulamento, assim, uma barriguinha, tipo barriguinha de homem casado, assim para frente, ó, tá? Essa córnea, nós vamos colocar, vou colocar um númerozinho aí, 1 aqui, ó. Essa córnea, ela é a primeira lente do olho. Ela é a primeira coisa que vai fazer a luz se desviar para fazer nosso olho funcionar. Tá? A luz ela se desvia na córnea, ela passa através da pupila. A pupila é o buraquinho, né? A pupila ela controla a quantidade de luz que entra no olho. Então, em ambientes muito iluminados, a pupila ela fecha, fica pequenininha. E em ambientes com pouca luz, a pupila abre, porque já que tem pouca luz, para você enxergar, ela tem que deixar entrar muita luz. Então, a pupila fica dilatadona assim. Tá? Então, a pupila controla a quantidade de luz que entra no olho. A íris, que é essa parte aqui que fica em volta da pupila, ela... Deixa eu colocar o número 3 aqui. Ela simplesmente barra a entrada de luz. Tá? É porque quando a pupila dilata, a íris diminui de tamanho. Só um segundo. Então a íris ela é um corpo opaco para a luz. Significa que a luz não consegue atravessar a íris. E a cor da íris não faz diferença nenhuma, tá? Durante anos eu consultei vários oftalmologistas, né? E como eu sou físico e sou chato, né? E sou curioso, tá? Eu sou daqueles tipos de paciente que os médicos ou amam ou odeiam, tá? Porque eu pergunto mesmo, eu quero saber o funcionamento de tudo, o que está acontecendo no meu corpo e tal. Então, quando eu vejo que o médico não tá de má vontade, eu saio fora. Tá? Então, eu já rodei vários médicos, vários oftalmologistas. Até eu achei um que a gente conversava muito e ele falou, não, tem nada a ver esse trem que o povo fala que olho claro é mais sensível à luz e tal. A cor do olho é só um fator, um fator evolutivo por beleza, tá? As pessoas acham um olho claro, dependendo da região do globo, né, mais bonito. Em outras regiões acham um olho escuro mais bonito e assim por diante. Tá? Não serve para nada a não ser impedir a entrada de muita luz aqui. O cristalino, que está aqui, ó, vou ter que fazer de branco aqui para aparecer. Né? Aqui é... Não, peraí. Aqui, ó. O 4. Cristalino. Ele é a segunda lente do olho. Ele refina, ele meio que... É porque a córnea faz um desvio grande na luz. E o cristalino ele faz um desviozinho de acordo com o foco do seu olho. Tá? Então ele focaliza a luz em cima da retina. Sabe quando uma câmera, um webcam, uns negócios assim, tá meio que focalizando, tentando ver o que está atrás, o que está na frente e tal? É o cristalino que faz isso. Então ele focaliza a luz na retina. Ele é a segunda lente do olho. Sabe, tipo assim, ó, se você colocar um objeto aqui na sua frente e olhar para ele, as coisas que estão atrás desse objeto ficam desfocadas. Se você olha atrás desse objeto, através dele, né, você não enxerga ele direito. Ou você olha para ele, né, igual eu estou olhando minha canetinha aqui e tal,
e aí eu perco o foco do que está atrás, ou eu olho o que está atrás e perco o foco do que está na frente. Quem faz isso é o cristalino. Quando você olha mais perto de você, o cristalino, esses músculos, esse corpo ciliar, né, que eu vou chamar de 5, junto com os ligamentos também fazem isso, né? Então, olha só, os ligamentos e o corpo ciliar, vou dar o mesmo número para os dois, ó. Eles esticam e contraem o cristalino. São eles que fazem essa focalização. O cristalino é uma lente maleável. Não sei se vocês já tiveram a sorte de dissecar um olho de boi, tá? No integral, que eu dou aula lá, né? Antigamente tinha essa dissecação de olho de boi e tal. Já tem uns 3 anos que eu não vejo fazerem isso. E sempre quando tinha eu pedia para o professor de biologia mostrar o cristalino para os alunos, para ver a estrutura do olho e tal. O olho de boi não é exatamente igual ao olho humano, mas dá para brincar bastante, tá? Dá para mostrar muita coisa. Aí vem a retina. E é aqui na retina que a gente consegue explicar o porquê dessa faixa de frequência. Na retina, a gente tem dois tipos de células, cones e bastonetes. São células que a gente fala fotossensíveis, né? Células que reagem à luz. Os cones, eles percebem cor, tá? E os bastonetes percebem movimento. Basicamente, movimento, eles são sensíveis à movimentação dos objetos e os cones, eles reagem às cores. Então, os cones, eles começam a ser sensibilizados com essa frequência de 4 vezes 10 a 14 Hz e são sensibilizados somente até 7 vezes 10 a 14 Hz. Antes disso, o cone não consegue perceber a luz e depois disso também não consegue perceber a luz. Por quê? Aí é evolução, né? Porque, sei lá, os alimentos que nós consumimos só têm cores. Porque o que determina também a cor do objeto é a frequência dessa luz, tá? Um objeto azul, por exemplo, ele emite uma luz com maior frequência do que um objeto vermelho, do que um objeto amarelo e tal. Tá? Então a frequência ela vai aumentando daqui para cá, ó. E os cones, eles diferenciam as cores dos objetos através da frequência da luz que esses objetos refletem ou emitem. Tá? Detalhe, já foi questão do Enem. Em uma sala, a questão era tipo assim, falando dos cones, dos bastonetes e tal, eu falava que numa sala meio escura, fica impossível diferenciar as cores dos objetos. Não sei se vocês já viram isso, já perceberam isso. Então aqui eu tenho, por exemplo, o refil verde dos meus pincéis e o refil rosa dos meus pincéis. Se eu colocar eles em cima da minha mesa aqui, eu diferencio porque minha sala está bem iluminada. Se eu chegar aqui e apagar a luz do meu escritório, olha só, né, e colocar eles num canto assim mais escuro, fica mais difícil de eu diferenciar os dois. Tipo assim, quando você acorda de manhã cedo e está meio escuro ainda, e você abre o guarda-roupa para ver que blusa você vai usar hoje, são tudo mais ou menos da mesma cor, porque está meio escuro ainda. Os cones, eles só são ativados também, além dessa faixa de frequência, com uma quantidade de luz grande. Né? Tem que ter muita luz para você diferenciar as cores bonitinhas. Tá? Se for um ambiente mais ou menos iluminado, só os bastonetes vão funcionar. Então, os bastonetes eles precisam de pouca luz para funcionar. Por quê? Porque, pensa só, você está numa selva, né? De noite, que é quando os predadores aparecem mais. Você quer perceber movimento. Você não quer perceber cor. Você não quer saber de que cor que é o leão que está vindo atrás de você, né? Você só quer saber que você tem que correr, tá? Então, como a coleta ela sempre foi feita de dia, e para isso você precisa de cones, né? Foi selecionado pessoas que tinham cones
menos sensíveis à luz, que precisavam de mais luz para funcionar. Tá? Enquanto os bastonetes, eles funcionam com pouquíssima luz. Então, muita luz para os cones, pouca luz para os bastonetes. Então, em uma sala pouco iluminada, você vai ver os objetos, mas você vai ver eles em tons de cinza. Você percebe o movimento, mas você não percebe a cor do objeto. Tipo assim, por que muita gente fala que viu vulto? Quando um objeto passa assim na sua periferia de visão, você não vê a cor dele. Você vê um vulto passando por você. Por quê? Na retina, se você pensar no fundo do olho, então pensa, sei lá, naquele negócio do oftalmologista, que ele pega assim e bota uma luz na frente do seu olho. Fala assim, ó, não olha para a luz não, olha para lá e tal. Aí você fica tentando não olhar para a luz. O que ele está fazendo? Ele está vendo o fundo do seu olho, tá? A parte da retina, que fica bem no fundo do olho mesmo. Pensa que essa parte é um círculo, tá? No meio desse círculo tem muito cone. E a quantidade de cone vai diminuindo à medida que você vai para a periferia do olho. Ao contrário, também tem pouco bastonete no centro e à medida que você vai afastando nas regiões periféricas, tem mais bastonete. Então, quando você quer perceber a cor de um objeto, é melhor você olhar diretamente para ele. E quando você quer ficar com uma reação maior à movimentação, é melhor você olhar meio de esgueio, né? Olhar assim de lado, porque você percebe o movimento melhor, porque na região periférica da sua visão tem mais bastonete e na região central da sua visão, da sua retina, tem mais cones, tá? Então, depois que os cones e os bastonetes recebem essa luz, né, eles traduzem em impulsos nervosos e o nervo óptico leva a informação até o cérebro. E é só no cérebro que ele constrói a imagem, né? Leva a informação até o cérebro. Lá no cérebro ele interpreta essa informação que foi captada pelos cones e pelos bastonetes, né? Você pensa bem, é uma estrutura muito delicada. Esse humor vítreo aqui, ele controla, tá, a pressão dentro do olho, tem um líquidozinho lá dentro. Tá? E o resto é só estrutura biológica mesmo, que serve para manter a pressão do olho bacaninha. Tem um ponto cego aqui, né? Porque no meio da visão, né, você não tem, onde tem a conexão dos nervos ópticos, realmente você não enxerga. Então devia ter um pontinho preto no meio da visão. No seu cérebro ele consegue, como ele recebe luz de tudo quanto é lado, ele consegue meio que tampar esse ponto cego, ele consegue completar a imagem, né? Para não ter esse ponto cego, tá bom? Então a luz entra pela córnea, é barrada pela íris, a pupila deixa entrar, o cristalino focaliza essa luz através do corpo ciliar e dos ligamentos que esticam e contraem para que a luz incida sobre a retina. Os cones e os bastonetes traduzem isso para impulsos nervosos, o nervo óptico leva isso até o cérebro e o cérebro fala, você está vendo isso ou aquilo. Tá? Isso em milésimos de segundo, né? Tá? Então, por isso que os cones, né? É por isso que a gente só vê essas frequências aqui, entre essas frequências. Porque os cones e os bastonetes só são sensibilizados com essas frequências. Tem animais que enxergam frequências diferentes? Tem. Galinha enxerga no infravermelho também, por exemplo. Tem animais que vêm acima do violeta? Deve ter. Eu não sei de cor, mas deve ter. Tá bom? Então, aí está a estrutura de como que a gente enxerga. Agora vamos para a parte mais simples, né? Que o Newton, ele não viu essa estrutura, né, do olho. Ele simplesmente percebeu um feixe de luz entrando pela fresta da sala, da janela do quarto dele. E aí ele pensou assim, deixa eu ver se eu acho essa figura aqui de um livro. Newton, luz, prisma. Quer ver? Vou achar essa figura para vocês. Olha só. Essa figura aqui é uma ilustração do livro do Newton. Quer ver? Não.
É uma ilustração que foi feita para o livro do Newton. Então, Newton ele percebeu o seguinte: aqui é uma janela do quarto dele com um furinho, e a hora que o sol bate nessa janela, um feixe de luz entra por essa janela. Ele percebeu que esse feixe de luz era retinho, né? E ele faz esse feixe de luz passar através de um prisma. E ele percebe que esse prisma divide as cores da luz em 1, 2, 3, 4, 5. Eles falavam em 6 frequências, né? A gente acaba falando em 7 cores porque a gente coloca o alaranjado. Só que o Newton mesmo, na época dele, falou em vermelho, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Mas a gente tem também o alaranjado ali no meio. E o Newton falou assim, ó, bacana, aqui, ó, a luz caminha em linha reta, ao passar por um prisma, ele conseguiu provar que a luz do sol, que vem branca, né, através da frestinha da janela dele, se divide em algumas cores. E aqui em cima da mesa, você pode notar, ó, que ele tem o famoso disco de Newton, o experimento dele. Vocês já ouviram falar desse disco de Newton? Então deixa eu achar aqui um videozinho para mostrar. O disco de Newton é a proposta inversa do Newton. Tipo assim, ele viu, ele mostrou que a luz, ao passar por um prisma, a luz do sol branca, ela pode ser decomposta em várias cores. Ó, gostei desse aqui. Tá? Então, ele falou assim, será que se eu fizer o contrário, né, eu consigo mostrar que a junção de todas as cores gera o branco? Olha só. Vamos colocar isso aqui para girar. Ó. Tá vendo? Olha só, o disco parado, ele tem várias cores, as cores primárias. E quando colocado para girar, ele fica branco. Isso mesmo, Maria, olha só. Então, em alta rotação, né, ele fica branco. Então, é um experimento que o Newton propôs, né, para ser feito. E a hora que você vai diminuindo a rotação, você começa a perceber as cores de novo. Está parando de mexer, está parando de rodar, você percebe que ele tem várias cores e ele não é realmente só branco. Tá vendo? Então, a proposta de um experimento que o Newton falou para o pessoal mostrar que se a luz do sol vem branca e é decomposta em várias cores, o inverso também é verdade. Se eu pegar essas várias cores e de alguma forma conseguir misturar elas, tipo num disco em alta rotação, eu vou ver branco. Então, a ideia é a seguinte, é que a luz branca, na verdade, ela não é branca. A luz branca ela é composta de 7 cores. Né? São 7 cores que começa na cor de menor frequência, que é o vermelho, passa pelo laranja. Então, a frequência vai aumentando. Do vermelho para o laranja aumentou um pouquinho. Depois vem a cor amarela. Depois vem o verde. E aí a frequência vai aumentando. Depois vem o azul. Aí vem uma cor que pouca gente sabe qual é, que é a cor anil. E depois vem a cor violeta. Sempre me pergunto, o que é anil? Né? Bom, anil é isso aqui, gente, ó. Tanto é, vocês já viram aquele dispositivo, né? Aquela tecnologia mega ultra velha, mega antiga, chamada anil mesmo, que é um negocinho que você coloca na roupa branca para ficar branquinha. Vocês nem devem lavar a roupa, né, gente? Então é a dica, tá? Quando vocês forem lavar a roupa, vocês compram esse negocinho aqui, ó. Tá? Anil, que chama. Anil líquido, anil em pó. Você coloca na roupa branca e ela não fica azul, tá? Fica branquinha, branquinha, branquinha.
Mas anil é essa cor aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui. Isso é anil. Ah, e qual que é a diferença de anil para azul? Vou mostrar. Olha só. Isso aqui são o que a gente chama de cores primárias. Olha só. Essas cores aqui são as famosas cores primárias da luz. Cuidado, tá? Então, embora, olha só, isso é azul. O anil é um pouquinho mais escuro que esse azul. A gente aprende na aula de artes que as cores primárias são amarelo, azul e vermelho. Isso é para tinta. Quando a gente fala de cor, o Newton também percebeu que, embora a luz branca seja decomposta em várias cores, ele não precisava dessas várias cores para produzir a luz branca de volta. Ele foi fazendo testes, né? E do disco de Newton ele foi tirando algumas cores para ver o que acontecia. Ele percebeu que com o vermelho, com o verde e com o azul somente é possível produzir a cor branca. Então você olha aqui, né? A gente tem o vermelho, o verde e o azul. Essas são as três cores primárias da luz. Quando eu junto vermelho, uma luz vermelha com uma luz verde, eu obtenho uma luz amarela. Se eu juntar a cor azul com a cor vermelha, eu produzo uma cor chamada magenta, que é rosa, né? Mas a gente chama de magenta. E a junção de azul com verde gera uma cor chamada ciano. Ciano é uma mistura de azul com verde. Juntando tudo, as três, eu tenho a cor branca. Então, a cor branca pode ser obtida somente com três cores, que são as cores vermelho, verde e azul, que são as chamadas cores primárias, tá bom? Da luz. Então, vermelho, verde e azul. Aí, posteriormente, descobriu-se que os cones, eles percebem somente essas três cores. Existem cones vermelhos, cones verdes e cones azuis. E quando você vê uma cor diferente disso, é porque você está ativando dois ou mais tipos de cones diferentes. Então, se eu olho para uma luz amarela, é porque eu estou aqui nessa parte aqui, ó, é porque eu estou ativando cones vermelhos e verdes na mesma intensidade. E assim por diante. Eu consigo, através da quantidade de luz, produzir todos os tipos de cores que você imaginar, só com vermelho, com verde e com azul. Olha só, eu vou colocar vermelho aqui. A luz está vindo em grãozinhos aqui, gente, é porque a luz se transporta através de fótons, né? Que são partículazinhas de luz. A luz é partícula e onda ao mesmo tempo. Se eu juntar uma lanterna que é vermelha e uma lanterna verde, eu vou ver amarelo, olha só. Se eu juntar vermelho, verde e azul na mesma quantidade, branco. Olha só, se eu tirar o verde, o que aparece? Magenta. Voltei com verde, branco. Tirei o vermelho, ciano. Tá? Agora, olha só o que acontece se eu for aumentando a tonalidade de vermelho aqui. Ó. A tonalidade aqui que a pessoa está vendo muda. Eu posso brincar também com o verde. Ó. Diminuindo um pouquinho o verde, diminuindo o vermelho, eu consigo todo tipo de cor que você imaginar. Vou mexer no azul um pouquinho. Olha só que cor esquisita que está ficando. Tá vendo? Então, pensa só. Você pode brincar com a intensidade das cores vermelho, verde e azul e produzir no seu cérebro, na sua retina, todo tipo de cor. As combinações possíveis dão mais ou menos 16 bilhões de cores diferentes, tá? Brincando só com verde, vermelho e azul. Você pode falar assim, ó, se for essas três lanternas em 100%, eu vejo branco. Se eu tirar 0%, né, de luz, eu vejo preto. Então, preto não é cor, branco também não é cor.
Preto é a ausência de luz chegando no seu olho. É a ausência de cor. Branco é quando você mistura ou todas as cores da luz do sol ou a mesma quantidade de vermelho, verde e azul. Tá? Agora, brincando com o percentual de vermelho, verde e azul, você consegue todo tipo de cor que você quiser. Quer ver? Ó? Olha só. Tá vendo? Isso aqui é um editor de cores. Ó. Presta atenção. Deixa eu ver se tem como aumentar ele. Não tem, não. Aqui eu tenho uma numeração. Ó. 255 vermelho. Se eu colocar 255 verde, verde com vermelho, sai amarelo. Se eu colocar 255 para o azul também, sai branco. Se eu tirar um pouquinho, 254 para o vermelho, parece que é o mesmo branco, mas não é, dá uma diferençazinha. Vou colocar aqui 173 para o verde. Olha só, cada combinação que eu colocar aqui de números dá uma cor diferente aqui em cima. Então, imagina uma prova de matemática falando, né, do padrão RGB e falando, ó, eu posso escolher de 1 a 255 para ser essas três cores. Quantas combinações de cores eu vou ter? 255 vezes 255 vezes 255. Então, 16 milhões 581, eu falei bilhões, é milhões. 581.375 cores diferentes, só com vermelho, verde e azul. Tá vendo? São tonalidades diferentes, porque eu posso escolher entre 1 e 255 qualquer numeral aqui. Ó. Então, vou colocar aqui 171 para o vermelho, 63 para o verde e 113 para o azul. Olha só, saiu essa cor aqui. Ó. Tá? Então, você pode aí, obter todo tipo de cor possível. Deixa eu ver que cor que é essa. Trem feia lá. Tá vendo? Todo tipo de cor possível, só brincando com essas três tonalidades. Tá bom? Essas aqui são as cores primárias, verde, vermelho e azul. Existem as cores secundárias, né? Magenta, amarela e ciano. E tem 16 milhões de cores diferentes aí para você brincar, só mexendo com vermelho, verde e azul. Tudo bem? Até aí? Bom, o Newton também definiu que existem dois tipos de corpos. Um corpo que é chamado de um objeto luminoso ou corpo luminoso. O objeto luminoso ele é uma fonte primária de luz. Então aqui no meu escritório aqui em casa, eu tenho alguns objetos luminosos. Ficou faltando aqui uma sílaba. Objeto luminoso. Fonte primária de luz. Ó, a tela do meu notebook, que está de cá, é uma fonte primária. A tela do meu monitor, que está aqui, também é uma fonte primária. A lâmpada que ilumina a gente aqui, a lâmpada aqui de cima é uma fonte primária. A tela do meu celular é uma fonte primária também, né? E tudo que emite luz é uma fonte primária de luz, é um objeto luminoso. Nesses objetos, a gente vai ver eles da cor da luz emitida por eles. Então, os vemos de acordo com a luz emitida por eles. Com a luz emitida por eles. Então, se você tem uma estrela, que é um corpo luminoso, né, um objeto primário, uma estrela azul, você vê ela azul porque ela emite a cor azul, e ela é uma estrela relativamente jovem, tá? Se você tem uma estrela mais velha, ela é avermelhada, tá? Por quê? Porque a luz que ela emite é vermelha, não tem muito porquê, né? Uma lâmpada verde, você vê ela verde porque ela está emitindo luz verde, naquela cor, naquela frequência da luz verde, tá? Então, não tem ilusão de ótica, não tem nada, não tem nenhuma consideração a ser feita.
o objeto luminoso você vê da cor da luz que ele emite. E a cor da luz depende da frequência e tem que estar ali entre o vermelho e o violeta para a gente enxergar, né? Agora, existe o objeto que é chamado de objeto iluminado. Aí que a mente da gente começa a explodir um pouco, né? Objeto iluminado. Esse objeto ele pode ser chamado de fonte secundária de luz. Por quê? Porque ele precisa de uma fonte primária para conseguir ser visto. Um objeto iluminado, ele não é visto se não houver um objeto luminoso perto dele. Então, para que você enxergue um objeto iluminado, que é aquele que não emite luz, a luz precisa refletir nele. Tipo a minha garrafinha. Não emite luz. Como é que eu estou vendo a garrafinha? A lâmpada está emitindo luz, a luz está batendo na minha garrafinha, a garrafinha reflete luz nos meus olhos e eu enxergo a garrafinha pela luz refletida por ela. Estou vendo ela amarela. Acho que todo mundo está vendo ela amarela, né? Certo? Mas ela é amarela? Ela só é amarela porque a luz que reflete nela tem essa tonalidade de amarelo. E ela pode refletir essa luz amarela. Porque imagina o seguinte. Imagina que essa luz do meu... agora eu podia ter uma luz daquelas da Alexa, né? Falar assim, Alexa, mude a cor da lâmpada para verde. Vou comprar uma lâmpada dessas que muda de cor só para eu dar essa aula. É uma boa, não deve ser muito cara não. Existem lâmpadas RGB, né? E aqui em casa tem a Alexa, então dá para brincar com isso. Se eu iluminasse ela com uma luz verde, será que ela ficava amarela? Depende, né? Se eu pegar, sei lá, deixa eu pegar aqui. Ó, a apostila que eu uso lá no Alpha. Tem na Shopee? Sério? Com controle remoto? Nossa, tá brincando. Shopee é tudo, né? Deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei curioso, Yasmin. Shopee, lâmpada RGB. Vamos ver quanto é. 20 conto. Ah, não é possível. Que doido. Vou comprar. Aqui, vou comprar fácil. Ó, 16 cores. Nó, top. Shopee é tudo. Demora um pouquinho, mas chega, né? Legal. Aí dá pra você fazer esse tipo de experimento aqui com essas lâmpadas. E ainda toca música? Como assim? Ela tem um fone, dá pra eu colocar tocando um Dave Matthews pro... Olha só. Que doido. Vou fazer uma boate aqui em casa. Saudade das boates? Faça na sua casa. Então, o objeto, quando ele é iluminado, tipo assim, essa apostila, ela tem tons de amarelo, de azul, de branco, né? Aqui tem um azul mais nítido, ó. Isso aqui é azul porque a lâmpada emite uma luz branca que bate aqui e reflete o azul, né? O que aconteceu com as outras cores, né? Porque pensa só, quando um objeto ele é iluminado, quando a luz incide sobre um objeto, existem 3 possibilidades. Pode acontecer absorção, pode acontecer reflexão e pode acontecer uma transmissão. A absorção é quando a luz bate e fica no objeto. Então, o objeto ele absorve a luz. A reflexão é quando a luz bate no objeto e volta. E a transmissão é quando a luz bate no objeto e passa. Então, olha só. Imagina aqui, né, eu estou
eu estou olhando para um objeto e esse objeto é azul. Então, olha só. Essa cor que eu uso aqui é o azul, azul mesmo. Ó. Se você olhar aqui, esse é o azul 255, tá vendo? E é 0 para o vermelho e 0 para o verde. Então, esse é o azul, azul mesmo. Imagina, então, que a luz do Sol... Aqui está o Sol. O Sol, ele aparece amarelado para a gente. Parece amarelado. Só que o Sol é uma estrela que emite luz branca, tá? A gente acaba vendo ele amarelo por causa do efeito da dispersão da luz, né? Da reflexão da luz na molécula de hidrogênio. Por isso ele é visto amarelado e por isso que a luz do Sol, a cor do céu é azul. Tá? É um azul mais clarinho que esse aqui. Porque tem muito nitrogênio na atmosfera. Se a nossa atmosfera fosse de outra cor, a gente veria o Sol de outra cor. A gente vê ele amarelo, mas a luz que chega para a gente é uma luz branca. Newton já mostrou. E aí, quando uma pessoa olha para esse objeto e enxerga ele azul, é porque a luz branca bateu nesse objeto, mas ele só devolveu aos olhos dessa pessoa uma luz azul. Ou seja, ele refletiu azul. O que ele fez com as outras cores contidas na luz do Sol? O que ele fez com o vermelho, com o laranja, com o amarelo, com o verde, com o anil e com o violeta? Ele absorveu. Então, o objeto azul, ele é azul quando ele pode refletir a luz azul. Uma vez, um professor de química me disse que a gente vê o céu azul por causa do ozônio que fica na atmosfera. O seu professor de química mentiu para você, Cibele. Tá? A gente vê o céu azul porque quando a luz do Sol bate numa molécula de hidrogênio, a molécula de hidrogênio ela absorve várias cores e ela reflete mais, tá, a cor azul. Então, e isso depende também do ângulo de incidência. Porque quando... olha só os professores mentindo para vocês, gente. Que isso? Tem nada a ver com ozônio. Puta merda. Olha só. Você já viu que o pôr do Sol e o nascer do Sol ele é mais avermelhado? O céu não fica azul no pôr do Sol e no nascer do Sol. Então já desbanquei a teoria do seu professor. Não é? Porque tem ozônio no nascer do Sol e no poente do Sol, né? Agora, por que durante o nascer do Sol a luz fica avermelhada? Porque, imagina só, aqui você tem a atmosfera, né? O Sol está ali, ó, lá no horizonte. Quando eu estou no nascer do Sol, a luz incide na atmosfera em um ângulo. E nesse ângulo que ela emite, que é tipo assim, perto de 0 graus, né, com o horizonte, quando o Sol está nascendo, ali com ângulos pequenos, as moléculas de hidrogênio refletem mais, espalham mais, a gente usa o termo espalhamento, tá? Espalha mais a cor vermelha. E à medida que esse ângulo com o horizonte vai aumentando, a cor azul passa a ser mais espalhada do que a cor vermelha. Então, no poente e no nascente do Sol, o céu fica avermelhado. E durante o resto do dia, azulado. Porque tem tudo a ver com o ângulo de incidência da luz nas moléculas de nitrogênio da nossa atmosfera. Poluição também espalha mais a cor vermelha, tá? O céu poluído, ai, que céu bonito esse de São Paulo. É só porque é avermelhado, porque tem muita molécula grande de poluição que espalha mais a cor vermelha. Então, em Marte, o céu não tem a mesma cor que na Terra. Mas não é porque Marte não tem ozônio. Então, olha só, céu de Marte. Vamos pegar aqui uma figura aqui. O céu de Marte tem uma cor diferente da cor do céu terrestre, olha só. Porque a composição da atmosfera de Marte é diferente da atmosfera terrestre. Se você falasse, como é que seria o céu de Vênus? Vamos ver se a gente acha alguma coisa assim. A composição da atmosfera... Não tem como, porque a gente não leva robô para lá, né? Que a pressão atmosférica é grande demais.
Mercúrio nem tem atmosfera, que a atmosfera de Mercúrio, por causa da temperatura, evaporou toda, tá? Mas não tem nada a ver com ozônio, tá? Mentira pra vocês. O céu do México nos filmes? Como assim, Guilherme? O céu do México nos filmes ele é avermelhado? Todo filme faz isso. Isso aí já é jogo de cor dos diretores, né? Pra dar uma sensação de calor, deve ser. Nos países de terceiro mundo é assim nos filmes. É pra dar uma sensação de calor, né? Deve ser essa paleta de cores, os diretores mudam ela pra dar algum tipo de sensação. Azul é mais calmo, esse tipo de coisa. Quem brinca muito com a paleta de cores é o Breaking Bad. Durante cada seriado, eles usam uma tonalidade diferente em tudo. Se vocês forem enganados. Tá? Deixa eu pegar um vídeo aqui, depois. Olha só. Por que o céu é azul? Vamos ver um vídeo bacana aqui de um canal. Não sei se esse aqui, mano. Ciência todo dia parece ser crível. Esse é um carinha falando. Deixa eu. Deixa eu ver aqui. Não, pera aí. Esse aqui é o Pedro Loss novinho? Vocês conhecem o Ciência Todo Dia? Olha isso, velho. Esse é o Pedro Loss no comecinho do canal, 2013. Vamos ver. Vou compartilhar com vocês 3 minutinhos só. Quer ver? Compartilhar áudio, tá certinho. Olha só. Aí muda, vai pra guia compartilhada, por favor. Às vezes as perguntas mais simples que podem ser feitas têm as respostas mais difíceis e complexas. E como toda resposta difícil e complexa, ela demora muito. Olha isso, João. A resposta da pergunta de por que o céu é azul não foi. Ela literalmente mobilizou muitos cientistas ao longo do tempo e demorou muito tempo para se responder corretamente. E ainda assim, hoje a gente aprende de certa forma errado. A primeira vez que eu perguntei por que o céu era azul, me disseram que era porque ele refletia a água. Porque não faz muito sentido o céu ser azul. A luz é uma onda eletromagnética. E a luz branca que a gente chamou é o conjunto de praticamente todas as frequências. Pode ser facilmente demonstrado com um prisma. Quando a luz branca atravessa o prisma, é possível identificar todas as cores que a cor se contém nela. Mas agora, o que faz o nosso céu ser azul é a interação entre as diferentes frequências e comprimentos de onda com as moléculas e partículas da nossa atmosfera. Vale lembrar que tudo que a gente nessa sala agora é basicamente nitrogênio, oxigênio e um conjunto de gases e outras coisas assim. Por a luz se comportar como uma onda, ela possui a luz vermelha é que possui o maior comprimento de onda e menor frequência, enquanto a luz azul possui onda e a maior frequência. Pela luz isso faz com que seja um pouco mais difícil na atmosfera. E pela luz azul, o comprimento de onda menor, fica mais provável de ela bater em algumas moléculas, porque a distância. Então, até aqui a gente viu que a luz azul tem uma chance muito maior de bater em moléculas da atmosfera do que a luz vermelha. Se a gente enxergar o céu azul, a luz azul bate nos obstáculos e a luz vermelha deveria. A onda de luz azul bate nas moléculas da nossa atmosfera, ela é refletida para todos os lados. Consequentemente, algum desses raios que foi refletido vai chegar até nós. Esse é o espalhamento, né? A molécula de nitrogênio, ela tem um tamanho que interage mais com a luz azul, então ele espalha a luz, reflete em todas as direções. Falando de um modo fácil, o nosso céu é abundante em luz azul. E quando a gente olha diretamente para o Sol, a gente consegue ver que em torno do Sol, o céu fica um pouco branco. Isso acontece porque como os raios estão incidindo quase perpendicularmente a nossos olhos, não dá tempo de a luz azul se espalhar por aí.
Só que conforme o Sol vai abaixando no horizonte, o número de moléculas e partículas de poeira que a luz vai ter que passar para chegar até a gente aumenta. E é por esse motivo que Aí, a ó. cor do Sol é vermelho. A onda de luz azul vai ter que passar por tantas moléculas e tantas partículas de poeira suspensas no ar que ela acaba não conseguindo fazer o caminho até aqui. Então, uma única cor vitoriosa é a vermelha. Então, de certa forma, a gente vê o céu azul, porque a onda azul tem uma probabilidade muito maior de bater em tudo que ela vê pela frente, espalhando para todos os lados dos raios. Consequentemente, algum deles chega até nós. Esse foi mais um vídeo. Se você não... Vou dar um like aqui pro Pedro Loz novinho. Só pra vocês terem noção, gente. Esse é o cara hoje em dia, ó. Quem não conhece o vídeo. Eu sigo eles, né? Ele e tal. Olha aqui. Esse vídeo foi feito em parceria Olha só a diferença do cara hoje em dia, né? 8 anos depois. com o Meu DNA, uma empresa brasileira de testes genéticos. Fica até o final do vídeo para uma promoção especial. Bem diferente, né? Parece o Salsicha agora. É mesmo. Ele é igualzinho o Salsicha. Nunca tinha pensado nisso. Então, galera, tá, é por isso que a gente vê o céu vermelho, o céu azul. O Pedro aí também explicou até um pouquinho diferente, tal, do que eu expliquei. É a mesma coisa, é espalhamento, tá? Então, se a atmosfera tivesse outra composição, igual, por exemplo, nas grandes cidades, né, a partícula de poluição é grandona. Então, a luz vermelha consegue espalhar, ser refletida por essas partículas, né? Então, por isso que a gente acha, ai, que bonito esse céu alaranjado de São Paulo. Isso é poluição. Então, quando um objeto reflete uma cor, na verdade, ele não está... ele não é daquela cor. Porque, por exemplo, o objeto azul, ele refletiu o azul. Então, se a cor branca, né, que tem vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, anil e violeta, ele só te devolveu o azul. Significa que ele ficou com todas as cores e só te mostrou o azul. Olha só que interessante. Esse objeto iluminado, ele não é azul, né? Ele é de todas as cores que ficaram para ele e só te devolveu o azul. Agora, imagina que eu faça um experimento muito simples. Olha só. Eu coloco esse objeto dentro de uma sala fechada. Ó, eu vou fechar essa sala, colocar o mesmo objeto aqui, o objeto azul, né? Vamos colorir ele de azul aqui. Ele deveria ser azul, né? Vamos supor que eu abra a janela aqui, ó. Abro uma janela aqui. A luz do sol entra e tal, aí você fala e olha para o objeto. Ah, ele é azul, beleza. Você está olhando aqui para ele. Aí eu vou fazer um experimento. Eu vou fechar essa janela. Como não tem nenhuma luz entrando, você vai ver ele preto, né? Aí eu vou e ligo uma lâmpada aqui em cima. Uma lâmpada verde. Comprei lá na Shopee, né, igual a Yasmin recomendou. Agora eu vou iluminar ele com uma luz verde. De que cor que eu vou ver esse objeto, né? Porque a luz verde vai vir aqui na parede, vai bater, vai refletir e tal, né? Vai incidir sobre esse objeto e tal. Ao olhar para ele, que cor que eu vou ver? Ele é azul na luz do sol. Joguei ele dentro de uma sala, iluminada por uma luz, a gente fala uma luz monocromática, tá? Mono é uma cor. Mono é uma, né? Cromática é cor. Então, uma luz monocromática verde. Eu vou ver ele preto, isso mesmo, Guilherme. Eu não vou ver ele azul, eu vou ver ele preto. Por quê? Ele era azul quando ele podia refletir o azul. Mas agora ele não reflete verde. Eu sei, por esse experimento aqui, que ele só reflete a cor azul. Se eu iluminar ele com uma luz verde, ele vai absorver o verde. Quando um objeto absorve uma cor, as cores, e eu olho para ele, eu vejo esse objeto preto. Então, quando o objeto é iluminado, a cor que você vai enxergar ele depende da luz que ele pode refletir. Se eu pegar e fizer esse mesmo experimento com o objeto branco, ele fica verde. Por quê? Porque os objetos brancos refletem toda a luz incidente sobre eles. Então, se eu tenho uma camisa branca quando eu estou na luz do sol, significa que ela reflete tudo para mim. A cor branca, ela é, então, uma total reflexão.
Por isso que objetos brancos esquentam menos, porque eles refletem muita luz, eles não absorvem muita luz. Enquanto os objetos que são pretos, tipo a minha camisa aqui, eles absorvem muita luz. Então a cor preta, ela esquenta mais mesmo. É uma total absorção de luz. Vocês já ouviram falar de uma tinta chamada Vantablack? Olha que doideira isso. É uma tinta que absorve 99,99% da luz incidente sobre ela. Olha só que doideira. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou botar mais rapidinho, né? Olha isso. É uma tinta que usa de nanotubos de carbono, tá? Então, olha isso. Ela absorve 99,99% da luz incidente sobre ela. Isso meio que buga o nosso cérebro, né? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa. Olha isso. Olha que doideira. Você não consegue. Ela é feita de nanotubos de carbono, então a luz incidente incide sobre esses nanotubos e fica presa lá dentro. Ela não é refletida. Tá vendo? Então é uma tinta, entre aspas, é um tratamento. Olha só, o preto que a gente está acostumado e o preto Vantablack. Então, é um tratamento químico, não é uma tinta em si, mas que a gente consegue criar esse efeito. Tá vendo? Um efeito que meio que buga o nosso cérebro. Aí fizeram relógio com Vantablack, né? Tem carro com Vantablack, quer ver? Deixa eu pegar um carro aqui. Olha isso. BMW X6, ela foi pintada com Vantablack. Péssima ideia para dirigir à noite, né? Não vai refletir quase nada. Tá vendo? Então não é uma boa ideia pintar um carro com essa tinta. Não é legal. Tá? Ah, será que existe uma tinta que é, tipo assim, totalmente branca? Não sei. Talvez tenha, né? O branco mais branco. Talvez seja do Omo, né? O Omo multiação, branco mais branco. Então, assim, já foi questão do Enem também, uma garrafa térmica pintada de preto e uma garrafa térmica pintada de branco. Perguntava qual que esquentava mais rápido, é a preta. E depois perguntava qual que esfriava mais rápido, aí o pessoal errou. Caiu o que no simulado, João? Você tem a questão aí? Se puder me mandar, a gente joga aqui. É a mesma questão. Ah, tá. Errei igual pateta. É porque, assim, objetos mais quentes esfriam mais rápido. Então, como a garrafa preta esquentou mais rápido, ficou mais quente que a branca, a variação de temperatura dela depois vai ser maior. Não quer dizer que ela vai ficar mais fria. Pensa só. A garrafa branca, vamos supor que você colocou as duas a 25 graus Celsius. Aí, você coloca elas no sol, a garrafa branca chega a 40 graus Celsius e a preta chega a 70. A preta esquentou mais rápido. Aí você coloca elas na sombra. A branca estava a 40, volta para os 25. Então ela desceu 15 graus. A preta, que estava a 70, né, desce para 40. Não é que ela ficou mais fria, mas ela esfria mais, uma variação de temperatura maior do que a branca. Porque objetos mais quentes perdem mais calor mais rapidamente que objetos mornos. Entendeu? Essa era a questão. A primeira parte todo mundo acerta, né? Ah, o preto esquenta mais rápido. Todo mundo sabe que roupa preta no sol te mata de calor, né? Agora, a roupa branca não esquenta tanto. Beleza? Até aí tudo bem? São princípios básicos
da ótica geométrica, né? Da ótica da visão. Então, a gente vai dar nosso intervalo agora, tá? Daqui 10 minutinhos a gente volta, então 19h47 a gente volta, vamos lá tomar uma água, respirar, conversar aí com os familiares, fazer os nossos alongamentos, né? Fazer o nível de concentração nosso voltar ao topo. E daqui a pouquinho a gente volta, tá, gente? Daqui 10 minutinhos a gente está de volta. Beijos de luz para todos. Ó, beijo de luz na ótica, interessante. Já já voltamos. A luz faz curva, perde um corpo muito massivo? Faz, beleza. Só que a gente está falando de física clássica aqui. Então a luz ela anda só em linha reta. Tá? E a gente sabe hoje em dia que essa propagação, além de ser retilínea, ela é com velocidade constante. Essa velocidade da luz, ela é uma constante, né, física, muito bem já medida e tal. Ela é de 299.482. Como é que é? Velocidade da luz. 299.458 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade da luz no vácuo. Só que óbvio que a gente não vai colocar esse valor para trabalhar no segundo grau. A gente vai colocar 300 mil quilômetros por segundo. Ou 300 milhões de metros por segundo. Tá? Então a luz caminha em linha reta. Para você falar para onde o raio de luz está indo, é só você fazer isso aqui, ó, uma reta orientada. Então isso aqui vai ser o seu raio de luz. E ela vai caminhar com uma velocidade que a gente chama de c. C significa esse 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Isso é uma limitação no nosso universo, tá? Isso é uma limitação para observar as estrelas, por exemplo. Né? Quando a gente olha para o céu, a estrela mais próxima da gente, tirando o Sol, né, é Próxima Centauri. Ela fica na constelação de Centauro. Ela chama Próxima Centauri por estar na constelação de Centauro e por ser a estrela mais próxima da gente, tirando o Sol. Ela está a 4 anos-luz da gente. 1 ano-luz. 1 ano-luz, se fosse 1 ano-luz, é a distância que a luz percorre em 1 ano. A estrela mais próxima da gente, tirando o Sol, está a 4 anos-luz da gente. Então, uma luz que ela emitiu agora, nesse momento, a gente vai receber só no dia 23 de agosto de 2025. A luz que ela emitiu agora. Ela demora 4 anos para chegar até nós. Tá? Então, se ela de repente explodir hoje, a gente só vai perceber no dia 23 de agosto de 2025. Né? Essa é a luz que a gente está recebendo hoje dela, foi emitida no dia 23 de agosto de 2017. Tá? Isso é porque ela está perto. A gente tem estrelas que estão a bilhões de anos-luz da gente, galáxias, estrelas, e que a gente está recebendo a luz só hoje. Tá? Então, imagina só. Vamos pensar numa estrela que está a 1 bilhão de anos-luz da gente. A luz demora 1 bilhão de anos para chegar até nós. Se tiver um ETzinho olhando para a Terra lá, ele vai estar vendo o que aconteceu há 1 bilhão de anos atrás, porque a luz da Terra, que a Terra reflete do Sol, demora 1 bilhão de anos para chegar lá também. Tá? O Sol, por exemplo, ele está a 8 minutos-luz da Terra. Significa que a luz do Sol, né, emitida pela fotosfera do Sol, que é tipo a atmosfera, mas que emite luz, fotosfera, demora 8 minutos para chegar até nós. Então, se o Sol apagar de repente, agora apagou. A galera lá do Japão vai perceber só daqui 8 minutos que o Sol apagou. Certo?
Porque lá agora são 7 horas e 53 minutos da manhã, né? Aí eles só vão perceber que o sol apagou às 8h01. Porque a luz demora um certo tempo para chegar e para deixar de chegar também. Ok? Se a gente pegar, então, 1 ano-luz e transformar isso em metros, ele vai dar aproximadamente 9 vezes 10 a 15 metros. É coisa pra caramba, tá? 10 a 15. Então, quando falar ano-luz, apesar de ano ser uma medida de tempo, né? Ano-luz é uma medida de distância. Porque as distâncias no nosso universo são tão grandes, mas tão grandes, que a gente não dá para usar metros mais, né? A gente fala em ano-luz. E mais para frente, né, quando as distâncias aumentam demais, a gente fala em parsec. Tá? Parsec ainda é maior, uma distância maior do que anos-luz. É outra coisa. Beleza? Ó, então, ano-luz é uma consequência da velocidade constante da luz. Agora, existe uma consequência da propagação retilínea da luz. Não sei se vocês já ouviram falar do experimento de Tales de Mileto, das pirâmides. Vocês já ouviram falar? Já te contaram essa historinha na aula de geometria, por exemplo? Vou pegar aqui uma imagem bonitinha. O teorema de Tales, que é aquele teorema de razão e proporção, ele foi pensado, né, para medir primeiro o tamanho de uma pirâmide no Egito. Então o Tales percebeu que a luz do Sol, como o Sol está muito longe, a luz do Sol, os raios solares chegam paralelos para a gente. Isso é uma propriedade também da propagação retilínea. Se você observa raios de luz que foram emitidos de grandes distâncias, perto do emissor eles podem estar até assim, ó, bem divergentes entre si. Mas à medida que você vai afastando do emissor, parece que os raios estão paralelos. E a gente considera os raios de luz que chegam do Sol paralelos. Então vamos acompanhar esse raio aqui, ó. Quer ver? É isso que eu queria, não. Vamos pegar esse raio aqui, ó, que veio do Sol e incidiu aqui na areia. Tá vendo que aqui tem uma estacazinha de madeira? Né? E aí ele falou o seguinte: eu vou medir o tamanho dessa pirâmide usando da sombra dos objetos e de uma estaca de madeira. Olha só, ele queria medir a altura de uma das pirâmides do Egito lá, qualquer. Tem várias, né? Não são só aquelas 3, não. Então ele falou o seguinte, ó, eu vou medir essa altura H. Para isso, eu vou medir o tamanho de uma sombra da pirâmide e comparar com a sombra de uma estaca de madeira que eu sei o tamanho. Então vou falar e chamar isso aqui de Hzinho. Ele só pode fazer isso porque os raios de luz se propagam em linha reta, com velocidade constante, e chegam paralelos para nós. Então o que ele fez? Ó, comparou o tamanho dessa sombra aqui, vamos chamar de Dzinho, né, que seria a base. Olha só que isso aqui forma um triângulo retângulo, né? Então são triângulos semelhantes. Ele falou assim, ó, eu vou medir o tamanho dessa sombra e comparar com o tamanho da sombra da pirâmide. Então olha só, aqui ele chamou de Dzinho, aqui ele chamou de Dzão, e são dois triângulos semelhantes, então como a gente sabe, a gente pode comparar. Hzinho sobre Dzinho tem então, o professor de matemática, o geometria, fala assim, Hzinho está para Dzinho, assim como o Hzão está para Dzão. Não é assim que fala? É uma razão em proporção, tá? Que você pode fazer porque a luz caminha em linha reta, os raios de luz do Sol chegam paralelos, tá? Então, ó, para objetos distantes, os raios chegam paralelos. Ok? Então isso aqui é uma prova, um experimento que você pode fazer, porque depois você pode ir lá realmente medir o tamanho da pirâmide e tal, e comparar para ver se deu certinho. Então o experimento de Tales é uma comprovação
da propagação retilínea da luz. Outra coisa que se usa muito é a câmara escura, né? Que é o princípio básico da fotografia. Então, as primeiras brincadeiras feitas com câmara escura, elas vêm da China antiga. Hoje a gente já tem relatos, né? O carinha que chamava alguma coisa Tse. Eu não lembro o nome dele todo. Sun Tse, alguma coisa assim. Ele fazia demonstrações com câmara escura para o imperador da China na época. Tá? Então, olha só, como que é feita essa câmara escura. Vou colocar aqui um desenhozinho de livro antigo. Olha só. Você tem um ambiente muito iluminado, uma câmara sem entrada de luz e um buraquinho nela. Acho que essa aqui ficou ruim porque tem muita coisa desenhada. Peraí, deixa eu pegar outra. Tem um vídeo do Iberê, do Manual do Mundo, que ele monta uma câmara escura e leva para a Avenida Paulista, um negócio assim, lá em São Paulo, e mostra funcionando. Depois eu vou caçar o vídeo aqui, mostrar ele rapidinho para vocês. O princípio é bem simples, é o princípio da... Aqui, achei uma melhor. É o princípio da formação de imagens numa câmera fotográfica, né? Antigamente era chamado de câmara fotográfica e mudou para câmera. Mas câmara e câmera é a mesma palavra, tá? Então olha só, a luz, ela entra nessa câmara escura em linha reta. Por exemplo, a luz do topo da chama da vela, ela não pode fazer curva. Então, para entrar na câmara, ela tem que fazer esse caminho aqui, ó. E ela vai incidir na parte de baixo aqui da câmara. A luz da parte de baixo da vela só entra na câmara por causa desse furinho aqui, fazendo esse caminho aqui, ó. Então, quando você observa no fundo da câmara escura, você vê a imagem invertida. Ah, já ouvi falar que é assim que funciona no nosso olho. É assim. Porque o nosso olho é um exemplo de câmara escura. Tá? A imagem refletida na retina, no nosso olho, ela é invertida. Mas não é isso que o cérebro vê como imagem, né? Isso é só a luz chegando na retina. Quando ele interpreta a imagem, ele sabe que o negócio está de cabeça para cima, não é para baixo. Tá? É só a maneira como a luz incide na câmara escura. E você pode fazer a mesma ideia do princípio de Thales, né, do teorema de Thales, considerando esse triângulo aqui. Ó. Esse triângulo aqui, ó, formado pelo objeto, tá vendo, grandão, e esse triângulo aqui formado pela imagem do objeto, são triângulos semelhantes, porque eles têm um ângulo aqui oposto pelo vértice, né? Então aqui, ó, eu posso falar que isso aqui é o Hzão, tamanho do objeto, e a distância do objeto até a câmara escura eu chamo de Dzão. Então, é a mesma lógica. Hzão está para Dzão, assim como o Hzinho, aqui ó, o tamanho da imagem, está para o Dzinho. Deixa eu ver se o verde destaca mais aqui nessa imagem. Está para o Dzinho. Tá? Então você faz Hzão está para Dzão, assim como o Hzinho está para Dzinho. Razão e proporção, você calcula o tamanho da imagem, o tamanho do objeto, a distância da imagem até o objeto, esse tipo de coisa. Também é um exemplo de câmara escura e do princípio de propagação retilínea da luz. Tá? Você vai ter vários exercícios de geometria disfarçados de exercícios de física, simplesmente porque a luz caminha em linha reta, forma triângulos semelhantes, esse tipo de coisa. E aí o professor de geometria podia trabalhar isso, né? E em vez disso chega para a gente na física. Podia trabalhar com semelhança de triângulos usando só esses experimentos. Era muito mais legal para os alunos trabalhar com sombra, né? Com câmara escura, esse tipo de coisa. Ia ser muito mais bacana uma aula de geometria fazendo isso do que só o professor desenhando no quadro, né? Cá para nós. Tá? Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio,
A gente fala que é a independência de raios de luz. E ele não serve para nada. O Newton, assim na prática, tá? O Newton só falou desse princípio porque ele observou, né, que dois raios de luz, quando se cruzam, eles não trombam um no outro. Tá? Então a gente fala que é independência de raios. E isso é importante na hora de desenhar coisas, né? Independência de... Até na câmara escura, um raio cruzou o outro. Né? Então, isso não interfere em nada. Vamos pensar aqui numa sala. Isso não interfere em nada o caminho do outro raio de luz, tá? Olha só. Vamos pensar aqui numa sala com 3 lâmpadas no teto. Aqui eu tenho uma lâmpada azul. Vou colocar uma lâmpada verde. E vou colocar uma lâmpada verde, né? Eu desenhei vermelho e uma lâmpada verde. Não sou daltônico. Daltonismo é um defeito nos cones, tá? Aí vamos supor que isso aqui é uma lâmpada que eu consigo direcionar o raio de luz dela. Então eu vou fazer a lâmpada azul mandar um raio de luz nessa direção. A lâmpada vermelha, eu vou fazer um raio de luz nessa direção. E a lâmpada verde, eu vou mandar um raio de luz nessa direção. Olha só. Eu vou observar uma mancha verde aqui no chão da sala, uma mancha vermelha aqui no chão da sala e uma mancha azul aqui no chão da sala. Tá? É lógico que aqui no meio, um pontinho aqui no meio, ó, eu vou observar branco. Então, se eu aproximar isso aqui, aproximar bem, nesse ponto onde os raios se cruzam, eu posso falar assim, aqui, nesse pontinho, eu vou ver branco. Ó. Porque aqui no cruzamento desses 3 raios, vermelho, verde e azul gera branco, tá vendo? Só ali. E depois o raio verde, azul continua azul, o raio verde continua verde e o raio vermelho continua vermelho. Então um raio de luz não interfere no outro. Que foi sempre uma coisa chata que na minha infância. Eu sou fã de Star Wars, né? Tem até o Baby Yoda ali, que é atrás de mim, né? O Grogu. Tá vendo? Ó, ele está protegido na Covid. Está de máscara e está de óculos de proteção. Eu gostava muito, sempre gostei muito de Star Wars, e a gente brincava, eu e meus primos apagavam as luzes dos quartos, tudo, né? Pegava cada um uma lanterna e fingia que era o nosso sabre de luz. Primeiro que a luz da lanterna ia até o teto, né? Não parava igual no Star Wars, para em um ponto. E segundo, que lá, quando um sabre bate no outro, eles param, né? E não, a gente não... A gente tinha que parar, né? Fazer um barulhinho. Porque se passar um raio de um faz de luz por outro, eles passam, né? Então, teoricamente, se aquele sabre dos Jedi for mesmo de luz, não tem por que eles pararem um no outro. Você não bloquearia nada com sabre de luz também, né? Luz não interfere com luz. Não tem como você bloquear um raio de luz assim, né? E o terceiro, que ele tem um nome chique, pomposo, né? Que é a reversibilidade de caminhos. Mas é que não tem, gente, não tem nada demais, ó. Reversibilidade de caminhos. Quer dizer que toda vez que eu desenhar um raio de luz, vamos supor que eu desenho um raio de luz azul para cá, e fala assim, esse raio de luz está vindo para cá. Eu também tenho um raio de luz fazendo o caminho inverso. Todo caminho para um raio de luz, ele é reversível. Todo. Se tiver um raio de luz assim, vermelho, descendo, tem um raio de luz vermelho subindo também. Tá? É possível ter e vai acontecer. Aí você fala assim, beleza, para que isso serve? Basicamente, se todo motoqueiro soubesse desse princípio, os acidentes de trânsito diminuiriam bastante. Sabe por quê? Porque toda vez que você está vendo um objeto no espelho, uma pessoa no espelho, por exemplo, aquele objeto, aquela pessoa também está te vendo. Vou pegar essa figura que eu gostei. Copiar a imagem, olha só. Ficou pequeno, mas olha só. A mãe olha no espelho para ver o bebê. O bebê, se olhar nesse espelho, vai ver a mãe. Tá? Esse aqui acho que está melhor.
Quando você olha num espelho, então essa pessoa aqui, ó, passageira, está olhando no espelho e está vendo o motorista. O motorista olha no espelho e vê a mulher. Se a mulher olhar no espelho, vai ver o motorista. Então, toda vez que você estiver olhando num objeto, tipo assim, no seu celular, assim, você quer ver o que a pessoa está fazendo atrás de você, aí você mira o celular para a pessoa, né? Assim, você está vendo assim com a tela apagada. Se a pessoa olhar na sua tela, ela vai te ver. Ela vai saber que você está olhando para ela. Então, toma cuidado. Aí, o que os motoqueiros podiam fazer? Né? Os motoqueiros podiam olhar no retrovisor de um carro e ver se eles conseguem enxergar o rosto do motorista. Porque se você olhar no retrovisor de um carro e enxergar o rosto do motorista naquele retrovisor, quer dizer que se o motorista olhar ali, ele vai te ver. Se você olhar no retrovisor do carro e não estiver vendo o rosto do motorista, ele não está te vendo. É simples. Então você não ultrapassa. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho algo parecido. Olha só, aqui ó, bacana. Olha isso aqui. Esse motorista está olhando no retrovisor e está vendo o motoqueiro. Com certeza o motoqueiro, se olhar nesse retrovisor, vai ver o rosto do motorista. Entenderam? Então, a reversibilidade de caminhos, ela poderia ser útil para evitar alguns acidentes de moto. Porque vários acidentes de moto acontecem quando um motoqueiro vai ultrapassar o carro e o carro fecha a moto. Mas era só o motoqueiro olhar no retrovisor antes para ver se o motorista estava vendo ele. O que eu faço quando eu preciso ultrapassar de moto é fazer isso. E eu estou vendo o rosto do motorista, só que ele não está olhando para o retrovisor. O que eu faço? Dou uma buzinadinha de leve. Pim. Aí ele olha no retrovisor, aí ele está me vendo. Aí eu vou ultrapasso, porque ele sabe que eu estou ali. Eu não ultrapasso sem dar uma buzinadinha de leve antes. Porque o cara tem que me ver para garantir minha segurança. Já que moto, né? O para-choque é sua testa, né? É seu peito, não tem para-choque. Então você tem que se prevenir para não se ferrar, né? Tranquilo? Olha só aqui, ó. Aqui, ó. Se o motorista está olhando o motoqueiro olhando no espelho está vendo o motorista. Bem simples, né? Achei uma figura muito boa aqui. Então olha no espelho retrovisor, enxerga o motorista olha no espelho retrovisor, te enxerga. Acabou. Vamos fazer uns exercícios da apostila de sala, que olha só. Então vamos pegar aqui, eu separei 5 exercícios de sala, a gente vai fazendo um por um e a gente fecha a aula de hoje. É rapidinho esse exercício, tá bom? E aí fica a apostila de casa para vocês fazerem. Vamos pegar o primeirão aqui. Recentemente foi anunciada a descoberta de um sistema planetário semelhante ao nosso, em torno de uma estrela Vega que está situada a cerca de 26 anos-luz da Terra. Isso significa que a distância até a Terra, em metros, é da ordem de. Quando fala da ordem de, você precisa trabalhar só com potência de 10. Então presta atenção, 10 a 9, 10 a 7, 10 a 5, 10 a 3, provavelmente é 10 a 17. Mas olha só, se eu quero calcular a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Essa questão é da FUVEST. Provavelmente no caderno de provas da FUVEST já tinha as constantes físicas que você vai utilizar. Porque para resolver essa questão, a gente tem que saber que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Né? Então, a distância percorrida pela luz é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8, vezes o tempo. Só que o tempo é de 26 anos-luz. 26 anos com a luz andando. Então, eu vou colocar aqui um 26 vezes 365. Presta atenção. 26 anos. Cada ano com 365 dias. Cada dia com 24 horas. Certo? Então, anos, dias, horas. Cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos. Certo?
E aí você faz essa multiplicação bonita aí. Mas como a gente está trabalhando com ordem de grandeza, a gente vai voltar lá à nossa primeira aula e analisar a ordem de grandeza dos números. 3 vezes 10 a 8, a ordem de grandeza dele é 10 a 8. Aí eu preciso escrever o 26 em notação científica. 2,6 vezes 10. 365 em notação científica. 3,65 vezes 10 a 2. 24 em notação científica. 2,4 vezes 10. 60 em notação científica. 6,0 vezes 10. 60 em notação científica. 6,0 vezes 10. E aí, ó. Aquele número que multiplica... Aqui é 10 a 1, tá? Vou colocar 10 a 1 para ficar mais... O número que multiplica a potência de 10, quando ele é menor do que 3,16, a gente só repete a potência de 10, né? Então, 26 é da ordem de 10 a 1. 365 é 3,65 vezes 10 a 2. Esse número é maior do que 3,16. Então, a gente soma 1 no expoente. Vira 10 a 3, quando a gente fala de ordem de grandeza, né? 24, o 2,4 é menor do que 3,16. Então, eu só repito a potência. 60, 6 é maior do que 3,16. Então, a potência aumenta 1. Aí você soma tudo. Ó. Multiplica tudo, né? 10 elevado a 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 elevado a 17 metros. Letra A. Então, saber a ordem de grandeza é interessante. Só para recapitular, como é que a gente faz? Escreve um número em notação científica. Vamos supor que o número fique escrito assim: A vezes 10 elevado a B. Né? E aí você tem que ser em notação científica, quer dizer que esse A ele pode ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor do que 10. Depois que você escreveu em notação científica, você olha para o A, que é esse número aqui. Ó. Quando o número A for menor que raiz de 10, que é 3,16, você simplesmente repete a potência de 10. Mas se ele for maior do que 3,16, você aumenta 1 no expoente. É o que eu fiz aqui, tá vendo? 6 vezes 10 a 1 virou 10 a 2. E aí você faz a ordem de grandeza do negócio, que é o que a FUVEST estava pedindo. 10 elevado a 17 metros. Ok? Quem quiser revisar aí, né, a nossa aula sobre isso, tem lá, tá lá no Google Classroom. Eu também tenho uma playlist que eu gravei há muitos anos, há uns 3 anos já, para os meus alunos de 9º ano, explicando cada operaçãozinha com potência de 10 e tal. Se vocês quiserem também revisar, eu mando para vocês lá no grupo, tá? Número 2. Se um feixe constituído de raios luminosos, feixe é o coletivo de raios, tá? Paralelos entre si, incide sobre uma superfície opaca e não polida, como mostra a figura, podemos afirmar que... Cadê a figura? Ih, faltou a figura, mas eu já sei aqui. Ó. Tá? Deixa eu mostrar. Pera aí. Faltou a figura. É assim. Ó. Tem 2 tipos de reflexão. Tem 2 tipos de reflexão. Quando eu olho para uma superfície regular, planinha, polidinha, os raios de luz que chegam paralelos saem paralelos, tipo um espelho plano, tá? Então eles vão chegar paralelos e vão sair também paralelos. Isso acontece quando a superfície é lisinha. Quando a superfície é irregular, né, tipo uma folha de caderno, a minha parede aqui, os raios de luz chegam paralelos, mas quando eles são refletidos, cada um vai para um lado. Isso é o que a gente chama de reflexão difusa, né? Irregular, difusa. Aqui é uma superfície regular, uma reflexão regular ou especular, que é o que acontece nos espelhos. Tá bom? Então, esses são os 2 exemplos de reflexão que pode acontecer. Então, o que ele estava falando é de uma reflexão difusa que acontece nessa segunda figura.
Se a superfície for metálica, o feixe refletido será constituído de raios luminosos paralelos entre si. Olha só, e não polida. O que não é polido é irregular. Se é irregular, vai ser paralelo? Não, vai ser uma reflexão difusa. Não é a letra A, esquece a letra A. Sendo a superfície não polida, os raios refletidos não serão paralelos entre si. Pronto. Sendo a superfície opaca, não ocorrerá reflexão. Cuidado com isso, tá? Falar que uma superfície é opaca significa simplesmente que a luz não passa pela superfície. Não quer dizer que ela é absorvida, não. Tá? Simplesmente significa que ela não consegue passar. E ela pode não passar por ser refletida também. Não necessariamente que ela é absorvida. Sendo a superfície não polida, não haverá feixe refletido. Tem nada a ver. Se a superfície não é polida, ela absorve totalmente a luz? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a superfície tiver grande poder refletor, os raios luminosos refletidos serão paralelos entre si. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Grande poder refletor significa que a superfície é branquinha. Mas ela pode ser branca e irregular, igual essa parede minha aqui. Ah, mas como é que você sabe que a sua parede é irregular? Porque eu não me vejo nela. Toda vez que você olha numa superfície e se vê refletido nela, é porque a reflexão é especular. Aqui eu formo imagens bonitinhas. Aqui não. Aqui eu vejo a parede, vejo a folha do caderno, coisas desse tipo. Ok? Alguma dúvida nessa? Olha uma questãozinha do Enem que já caiu, só que aqui não colocou. Não esqueci de colocar a data, olha só. Uma pessoa que tem 1,80 m de altura, a sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Olha só. Aqui está o poste. Aqui está a pessoa. E aí eu tenho raios de luz paralelos, né? Porque a luz chega do Sol, o Sol está muito longe da gente, a luz chega paralelo. Vamos desenhar aqui também, deixar aqui do lado. Em um determinado momento, vou colocar essa luz azul aqui só para ficar mais fácil de perceber. Em um determinado momento, espera aí que eu vou fazer com uma reguinha para garantir que elas são paralelas. Essa régua aqui ela não muda a inclinação, não. Então olha só, coloquei aqui uma inclinação de 55 graus, tá? Então aqui, a luz do Sol chega aqui, bate aqui, depois passa pela pessoa, como eu mantive o ângulo constante, tá? Eu vou ter raios de luz paralelos. Então tá aqui. Então, a sombra do poste tá aqui, né? Ó. A sombra do poste, vamos colocar a sombra de vermelho, só para a gente entender, tá aqui. A sombra da pessoa tá aqui. A pessoa mede 1,80 m. E a sombra dela mede 0,60 metros. É bom passar para metros, tá? 60 centímetros virou 0,60. A sombra do poste mede 2 metros. Então eu vou descobrir o tamanho do poste aqui, tá? Teorema de Tales neles, ó. Tamanho do poste está para a sombra do poste, H está para 2, assim como a sombra da pessoa está para 0,6. Razão e proporção, teorema de Tales. Multiplicou cruzado. 0,6H é igual a 3,6. O H, então, é 3,6 dividido por 0,6. Dá quanto? A altura do poste, então, vai ser 6 metros. Tá? Então, eu já sei que a altura do poste é 6 metros.
e a altura da pessoa é de 1,80 m. Só que, com o passar do dia, o Sol vai caminhando no céu. Então, a inclinação do Sol vai aumentando e, com isso, a sombra do poste diminui. E a sombra da pessoa também. Tanto é que, ao meio-dia, a gente não tem sombra, né? Porque o Sol está exatamente em cima da gente. Quer dizer, nós aqui em Minas Gerais temos sombra, porque ainda existe uma inclinação. A gente que está em Divinópolis tem uma inclinação de 27 graus, mais ou menos, mesmo no meio-dia. A Cibele, que está em Manaus, provavelmente lá... Deixa eu ver a latitude de Manaus aqui, gente. — 3 graus. Então a sombra da Cibele ao meio-dia é pequenininha, né? Porque Manaus está quase no Equador, 3 graus de defasado do Equador. Então, olha só, falou que se a sombra do poste diminui 50 centímetros, ou seja, antes ela tinha 2 metros, agora ela tem 1,5 m. A sombra da pessoa vai diminuir quanto? Passou a medir quanto? Vamos chamar isso aqui de Dzinho. Então, ó, 6 está para 1,5, assim como 1,8 está para D, que é o tamanho da sombra. Multiplicou cruzado, 6D é igual a 1,8 vezes 1,5, que dá 2,7. Acho que é isso, né? 1,8 vezes 1,5, 2,7. D vai ser igual a 2,7 sobre 6. Preguiça de fazer conta para ganhar tempo. 0,45 metros, que é a mesma coisa que 45 centímetros. Letrinha B. Ou seja, a aplicação de teorema de Tales 2 vezes. Primeiro você usa para calcular o tamanho do poste e depois você lembra que como o Sol vai aumentando a inclinação, a sombra das coisas vai diminuindo até o meio-dia. Depois que passa do meio-dia, a sombra vai aumentando. Tá bom? Tá acabando, gente. Calma. Agora a 4. Ó. Entre uma fonte de luz pontual. Pontual é um pontinho de luz, né? Aqui, ó. Deixa eu pegar a questão toda aqui. Entre uma fonte de luz pontual e um anteparo. Anteparo é um obstáculo qualquer, né? Uma parede. Coloca-se uma placa quadrada de 10 centímetros. E paralela ao anteparo, a fonte e o centro da placa estão numa mesma reta perpendicular, conforme ilustrado na figura. A placa está a 1 metro da fonte e a 2 metros do anteparo. A área da sombra projetada, ou seja, aqui, ó, aqui tem uma sombra, não tem? A área da sombra projetada sobre o anteparo é de quanto? Olha só, é como se tivesse aqui um pontinho de luz. Aqui eu coloquei, vamos tentar desenhar em 3D, a Bult tentando desenhar em 3D. Aqui está o quadrado, e aqui vai aparecer uma sombra desse quadrado bem maior do que ele, né? Porque está mais distante. Então, tipo assim, ficou bem fora da perspectiva. Pera aí. Porque o pontinho de luz tem que estar tipo aqui. Ó. Vai sair um raio de luz desse pontinho, vai passar aqui e incidir sobre o obstáculo. Vai fazer tipo assim. Ó. Nossa, tá horrível. Mas dá para entender, né? Deixa eu... Porque tá bem diferente. Aqui, ó. Agora vai ficar certo. Ó. Tá? Tipo isso aqui. Então, se eu calcular como o objeto é quadrado... O que eu quero é azul. Como o objeto é quadrado, a sombra que ele vai projetar aqui é quadrada também. Né? Como a placa é quadrada, de 10 centímetros de lado. Então, se eu calcular isso aqui, ó, que tem 10 centímetros, e fazer uma razão em proporção aqui, ó, presta atenção.
Esse triângulozinho menor, aqui, ó, esse aqui, ele é semelhante ao triângulozão maior, ó, esse aqui, ó. Esse triângulozão grandão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a altura desse triângulozinho menor está para a base dele, ou seja, 1 metro está para 10 centímetros. 10 centímetros é 0,1 metros. Assim como a altura do triângulozão grandão, ó, que mede 3 metros, né? Assim como 3 metros está para isso aqui, ó, Dzão. Então, a altura está para a base, assim como a altura total está para a base da sombra. Multiplicou cruzado, eu vou achar que D vezes 1 é igual a 0,3 metros. Quer dizer que a sombra, ó, o quadradinho que projeta a sombra tem 10 centímetros de lado. A sombra dele vai ter 30 centímetros de lado. E como isso aqui é um quadrado, a área é simplesmente 30 vezes 30. Você pega 30 centímetros, multiplica por 30 centímetros, e você vai ter a área do quadrado, que é de 900 centímetros quadrados. Letra D. É geometria, não é física. Qual que é a física desse problema? Saber que a luz caminha em linha reta. Aí acabou a física do problema. Né? Para fechar, última. Não, essa aqui eu vou demorar um pouquinho mais, eu vou deixar vocês tentarem fazer para casa. E aí, vocês mandam, se tiverem dúvida, são duas situações, tá? Você tem que calcular a primeira situação, já vou dar uma dica. E depois calcula a segunda, senão eu vou tomar muito tempo de vocês, já é 8h30. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido tudo. A gravação da aula vai lá para o Classroom, as telas das aulas também vai lá para o Classroom. E segunda-feira a gente está aí de volta para falar de mecânica. Lembrando que a aula de segunda-feira é um assunto, a aula de quarta-feira é outro, para a gente ir juntando tudo. No final do ano, a gente fala só de eletricidade, para meter bronca aí e acertar todas as questões de circuitos elétricos do Enem. Então, galera, um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Boa noite, viu? Se cuidem. E se tiver oportunidade, toma vacina. Tchauzinho, gente. Até mais.